E será que Soul Eater merecia um remake? Bom, e está chegando agora, na temporada de abril de 2025, a terceira e última temporada de Fire Force. E para quem não sabe, essa temporada será a última e ela irá concluir todo o arco de Fire Force. E eu vou dar um grande spoiler de Fire Force, que não afeta o final do mangá, mas é bom para quem não conhece. Então, se você não conhece, eu vou dar um spoiler. O spoiler seria: no final de Fire Force, ele se liga com o universo de Soul Eater. No mangá isso acontece. A última página, quando começa a mostrar alguns elementos, aparece a Maka e também aparece o Kid. Então a partir daí o universo se liga. E eu fiquei pensando, já que a última temporada de Fire Force está lançando, não seria o momento ideal para finalmente Soul Eater ter um remake? Eu resolvi discutir isso aqui no vídeo e falar por que o anime merecia um remake, você entender um pouco melhor. Bom, primeiro falar um pouco sobre o mangá. O mangá foi publicado entre o ano de 2004 ao ano de 2013 e ele foi completo em 25 volumes. Eu tenho o mangá inteiro na minha coleção e eu vou dar uma recomendação caso você queira ter Soul Eater na sua coleção. Bom, a versão que eu tenho é essa completa, num formato um pouco menor que a JBC lançou. Mas, mais recentemente, a JBC relançou o Soul Eater num formato Big, ou seja, ele é um formato maior do que eu tenho em relação a tamanho e também ele diminui a coleção pela metade. Afinal, são mais de um volume dentro do próprio volume. Então, para você que sempre quis ter Soul Eater na sua coleção, você pode ir atrás ou dessa versão que vai ser mais cara, mas mesmo assim só vai ter menos volumes, ou você pode ir para a coleção clássica. Então você fica com essa escolha. E aí a partir daí o mangá lançou e ele foi um sucesso. Eu gosto muito. Inclusive, eu tenho a crítica da primeira e da segunda temporada de Fire Force aqui no canal. Eu tenho alguns vídeos já falando de Soul Eater aqui no canal. E aí a partir daí eu vou falar o que aconteceu. O anime de Soul Eater, que foi lançado entre os anos de 2008 ao ano de 2009, ele acabou, como a própria data dá pra perceber, antes do mangá. Então, o final do mangá de Soul Eater é completamente diferente do final do anime. É só para pensar, um acabou em 2013, o outro acabou em 2009. É óbvio que ia haver diferenças. Então a partir daí, eu acho que um dos grandes pecados do anime de Soul Eater é o seu final. Porque o final de Soul Eater no anime, pra mim, não ficou legal. Não ficou bom. E em algum momento eu sempre pensava, nossa, com a qualidade que esse anime tem, se tivesse o final parecido com o do mangá, ia ser muito melhor. E calma, não tô falando que o final do mangá é excelente. O final do mangá, ele é satisfatório. Ele não é nem ruim, nem bom. Ele é satisfatório. Muita gente na época ficou decepcionada porque esperava mais. Eu acho que eles entregaram o que eu esperava. Porque o último arco como um todo de Soul Eater, ele é problemático em vários pontos. Então quando eu li o mangá, já esperava que não seria aquele final apoteótico, gigantesco. E não foi. Foi um final satisfatório. Não foi nem incrível, nem ruim. Só que o anime terminou muito antes. Então, qual que é o grande lance do anime? Ele não tem o mesmo final do mangá. E até aí, tudo bem. Se eles entregassem um final muito bom, eu nem reclamaria. Mas o final não é bom do anime. E aí eu fiquei pensando, com o sucesso de Fire Force, e sabendo como é o final da obra, e as pessoas estão procurando mais obra, não seria esse o momento ideal para lançar um remake de Soul Eater? Porque eu penso muito no que aconteceu com o Tite Kubo, autor de Bleach. Para quem não sabe, Bleach ele é um mangá que ele foi praticamente cancelado. Nunca falaram abertamente sobre isso, mas o Kubo em entrevistas e declarações da própria Shonen Jump deixam claro que Bleach foi praticamente cancelado. Tanto que o Kubo falou que o final que ele escreveu pro mangá não era o final que ele queria, que ele tinha muito mais coisa para apresentar e fizeram com que ele terminasse mais rápido e por causa disso ele entregou um final do Bleach que eu não acho bom. Só que você pode perceber que o Kubo ficou tão frustrado com isso que depois ele lançou novels que tentava dar uma complementada nesse final que você vê que a Shonen Jump fez uma sacanagem com o Kubo. Você pode falar de venda, você pode falar que a qualidade do Bleach não estava naquele nível, mas mesmo assim ele já foi um Big Three. Então o mínimo que ele merecia é um respeito de conseguir terminar a obra, já que ele falou que estava no arco final. Mas qual que foi a grande reviravolta de Bleach? Bleach foi um pouco esquecido pela Shonen Jump, até que eles resolveram terminar o anime.
Porque o anime de Bleach, ele lançou até o arco dos Fullbringers, e aí a partir daí o anime foi cancelado. Aí depois de anos eles voltaram para ter esse arco final chamado Thousand Year Blood War, que tá dividido em 3 partes, vai ter mais uma parte e vai terminar o anime como um todo. E o anime foi um extremo sucesso de visualização, de crítica, então a partir daí toda a parte do estúdio ficou tão feliz, tão empolgado, que começou a dar mais dinheiro e mais recursos pro Kubo. Tanto que já anunciaram que vão querer continuar com Bleach, porque Bleach não pode terminar com o sucesso que ele tá fazendo. E no final do último volume de Bleach, lançou um one shot, onde ele já deixa claro que vai ter mais um arco pro inferno. Esse arco parecia ser só uma especulação, agora já vai acontecer, e vai acontecer pelo sucesso que o anime teve. E tanto que o Kubo lançou um novo mangá chamado Burn the Witch, que ele nem tem continuação porque ele tá focado em Bleach de novo. Só que isso só aconteceu por causa do sucesso do anime que foi trazendo público. E a gente volta para Soul Eater. Fire Force é isso. Fire Force, ele é um anime que ele tem 2 temporadas que tem um extremo sucesso. Um mangá que também tem um extremo sucesso. A gente pode julgar a qualidade de Fire Force em relação à história, aos personagens, mas de venda e de visualização é muito alta. E o anime que vai sair agora tem a tendência de ter um público alto querendo consumir. Com esse sucesso, eu acho que chega a hora de continuar as obras do autor e fazer finalmente um remake de Soul Eater. Por isso que eu falo que tudo isso se liga, por isso que eu dei o exemplo do Kubo, porque o estúdio funciona assim. Eles se importam com qualidade, mas muito estúdio quer lucro e dinheiro, como em Hollywood e como em todo o mercado. Então se Fire Force der certo, e aparentemente já está dando certo nessa temporada de visualização, eu acredito que esse é o momento ideal para ter um remake de Soul Eater, por tudo que representa a obra, por tudo que ela é uma obra que foi bem elogiada, tanto que o anime, por maiores problemas que ele tem, ele é muito elogiado até hoje pela sua qualidade acima da média. E tanto que esse é outro ponto que eu queria trazer. Eu acho que essa é uma dúvida que as pessoas têm quando fazem um remake de Soul Eater, porque o anime fez sucesso quando ele foi lançado, mas eu acho que o principal medo de mexer com Soul Eater é a excelente qualidade do anime. Porque tudo bem, o final não foi bom, mas o resto de toda a obra é excelente. Eu gosto muito do anime de Soul Eater. Eles acertaram perfeitamente em tudo que a obra tinha que ter. Primeiro, esteticamente. Soul Eater é bem diferente de Fire Force na sua estética. E também é muito diferente de muitos animes padrões. Porque a estética do mundo é muito diferente em relação às casas, os lugares. Porque é um mundo meio que distópico. É até a partir daí, o mundo que você pode brincar um pouco mais com uma técnica diferente. E o anime faz isso. A estética é muito bem feita, é muito boa. E aí, quando você entra por cima na animação, apesar de ter episódios que ficam um pouco abaixo na animação, Soul Eater tem uma ótima animação. Soul Eater tem uma animação que funciona muito bem. A abertura é maravilhosa, o encerramento é maravilhoso, mas mais do que isso, o diretor era fantástico. Tanto que pode procurar cortes na internet de sequência de ação de Soul Eater. Você vai ver o tão bom que é até hoje. Então eu acho que esse é o medo de ter um remake. Não é a qualidade da obra, porque a qualidade da obra é boa. Não é o medo de dar errado, porque eu acho que vai dar certo. Mas o medo é ter esse conflito com o anime antigo. E também o medo das pessoas não quererem. Então pra mim, junta esses dois fatores. O medo das pessoas não quererem com o fator de a obra antiga ter um certo fandom, ter muitas pessoas que gostam dela. Pra mim isso pode realmente ser mudado a partir daqui. Primeiro porque muito anime recebe remake. Então a partir daí, quando a gente pensa nisso, já é a era dos remakes. Tem remake pra todo lado. Então já é um motivo pra você fazer um remake de Soul Eater. O segundo fator, com Fire Force as pessoas vão querer consumir mais coisas de universos parecidos. Outro motivo pra você fazer. E outra coisa é que Soul Eater não é um anime novo. É triste falar isso, que eu sou de 97, mas o anime que terminou em 2009 já não é mais novo em 2025. Então o remake traria um novo público. E a prova disso, e a prova de que pode funcionar, é que tem muitos animes que eram meio esquecidos, apesar de serem clássicos, e depois de remakes foram relidos, foram revisitados. Um exemplo, Hamamei, Urusei Tsura, até o Samurai X, que são obras clássicas, são obras que depois que tiveram seu remake, acabaram tendo muito consumo, tanto que anunciaram que vai ter relançamento de Hamamei aqui no Brasil, o Samurai X está sendo muito elogiado, se não fosse pelos casos polêmicos do autor, teriam mais relançamentos da obra. Então, para mim, esse é o momento ideal para ter um remake de Soul Eater, para honrar a obra original tendo um final digno, porque é o momento do final de Fire Force, é o momento dos remakes. Para mim, se esse não for o momento de ter Soul Eater, não vai ter nunca mais. Então, para mim, por isso que merecia ter o remake de Soul Eater, porque esse é o momento ideal para essa obra que é muito boa,
voltar para as pessoas reconhecerem ou conhecerem ela. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você acha que Soul Eater merecia um remake? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.